Olá! Como vão vocês? Olha eu aqui de novo e dessa vez eu venho compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de setembro. Hoje eu tenho muita coisa legal para falar com vocês. Eu acho que o mês de setembro tá bem mais legal e bem mais quente, bem mais interessante do que o mês de agosto, que foi um mês que eu gostei bastante também. Mas vamos ao que interessa, gente, porque aqui nós temos 6 livros para falar com vocês, então como são bastante, né, é melhor a gente tomar cuidado para esse vídeo não ficar gigantesco, que eu odeio. O primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês é o livro com a capa mais linda que eu já vi na minha vida, gente. É uma capa que eu gostei demais. O livro se chama A Dama da Floresta. Vocês sabem que eu adoro um romance histórico, né? É um tipo de livro, é um estilo de leitura que me agrada demais. Eu sei que para algumas pessoas é um estilo meio cafona, né? Mas eu sou apaixonada por romances históricos. E eu nunca tinha lido, gente, um romance medieval. Eu simplesmente me apaixonei por esse romance e eu quero ler todos os livros dessa autora. Descobri que essa autora tem um monte de livro com capas maravilhosas. Fiquei apaixonada pelas capas e com certeza vocês verão outros livros, outras resenhas dessa autora em outros vídeos, que eu vou ler muito livro dela. A minha vontade, na verdade, era sentar e só ler o livro dela. Ler todos os livros que essa mulher já escreveu, porque eu gostei demais dessa história, gostei demais desse livro. Amei as capas, achei de um bom gosto, assim, incrível, maravilhoso. Mas vamos ao que interessa, vamos falar da história. Esse livro, gente, se passa lá no finalzinho da Idade Média, no século XI. Ele conta a história da Ailyn e do Arion. Quem que é a Ailyn? A Ailyn, gente, ela é uma nativa da Grã-Bretanha e ela vive numa época que a Grã-Bretanha está sendo dominada pelos normandos, pela Normandia ou pela... Não entendi muito bem esse negócio de reinado, enfim. Eu só sei que tem um rei lá, o nome dele é Guilherme, que ele é rei tanto da Inglaterra como também da Normandia. Ele é um rei assim muito poderoso e ele acaba enviando alguns homens lá para a Grã-Bretanha para consolidar o seu reino, né? E o Arion é um desses homens. Ele já foi soldado do rei e hoje ele é um lord, né? Ele é, se eu não me engano, ele é um duque, um marquês, sei lá, alguma coisa assim. E ele tem muitas propriedades, né, na Grã-Bretanha. Ele é uma pessoa muito poderosa, então assim, ele tá construindo castelos, fortes, realmente para defender o território, né? Ele tá ali em nome do rei, ele é um súdito do rei, apesar dele ser nobre, né? Ele tá ali a interesse do rei. E o que acontece? Como que a Ailyn entra na história? A Ailyn, na verdade, ela é nativa dessa terra, né, que está sendo dominada. E quando o pessoal da Normandia chegou na Grã-Bretanha, eles acabaram trazendo junto com eles um novo tipo de religião, né, porque os normandos, eles são católicos. Então, eles acabaram introduzindo o catolicismo ali na Grã-Bretanha. E muitos nativos dali, né, antes, né, de vir o catolicismo, eles eram pagãos, que é o caso dela, né? Ela acredita em muitos deuses e isso acabou atrapalhando um pouquinho, porque assim, a Ailyn, além de dela ser pagã, ela é uma curandeira, né? Ela foi criada, né? Ela foi ensinada a ser uma curandeira. E isso não é visto, né, nessa época com bons olhos, porque eles achavam que as curandeiras, elas eram feiticeiras, né? E por conta disso, ela vivia muito isolada na floresta, né? Ela morava sozinha. Até então ela morava com a tia, que no fim acabou falecendo, e hoje ela mora sozinha na floresta, longe de todo mundo, por conta desse preconceito mesmo que as pessoas têm contra ela. Até que um dia, a mulher do Arion, ela tá em trabalho de parto e o parto dela tá bem complicado e não tem um médico próximo para ajudar a mulher dele. E um dos soldados, né, sugere para ele que chamem a Ailyn, né, que é a única curandeira que tem mais próximo. Como ele não tem alternativa, ele pede para que chamem ela, então ela vem. Só que ela acaba chegando muito tarde. Ela consegue fazer o parto da mulher dele, mas infelizmente ela acaba morrendo. E ele acaba ficando viúvo, né? Na mesma noite, ele acaba ganhando uma filha e acaba perdendo a esposa. E a Ailyn, gente, a partir do momento que ela faz o parto dessa mulher, inclusive ela quando tá morrendo, né, a esposa do Arion quando tá morrendo, pede para que a Ailyn cuide da filha dela, que ela sabe que ela vai morrer.
E ela acaba ficando com esse compromisso, sabe? Ela acaba tendo uma conexão muito grande com o bebê, ela fica com muita dó do bebê. Então ela fica alguns dias ali pra cuidar do bebê, pro bebê se adaptar. Só que esses dias acabam virando semanas, e essas semanas acabam virando meses dela ali no castelo, né, cuidando da menininha. E quanto mais ela fica ali, mais o amor dela pela criança acaba ficando maior. E ela acaba criando ali, né, um amor tão grande que é como se essa menina fosse filha dela mesma. Em contrapartida, nós temos o Arian, né, que ele acabou se apaixonando por ela desde o primeiro momento, gente, que colocou os olhos nela. No dia que ela foi fazer o parto da esposa dele, ele simplesmente se apaixonou por ela, assim, à primeira vista. É um amor assim louco, avassalador, que ele não conseguiu segurar, sabe? E depois a esposa acabou morrendo e ele acabou dando asas, né, a essa atração que ele sentiu pela personagem, né, pela curandeira. Apesar de não ser certo, né, um normando, um nobre, gostar de uma nativa, né, ainda mais ela sendo curandeira, mas ele não conseguiu se segurar, ele ficou muito apaixonado por ela, e ele acabou fazendo uma proposta para ela, uma proposta que até então ela achou assim um absurdo, que ela não queria, mas por conta da menina ela acabou aceitando, e por conta da atração que ela também sentiu por ele, ela acaba aceitando a proposta que ele faz pra ela. E, gente, esse livro é maravilhoso, vocês não estão entendendo. Esse casal, olha, o destino dos romances, né, dos livros de romance, judiou desse casal. Vocês não estão entendendo. Eles sofrem demais, gente. Quando você pensa assim, quando o Arian resolve jogar tudo pra cima e resolve assumir o seu amor pela Aelin e resolve casar com a Aelin, ele ia contra tudo, gente, até contra a vontade do rei, porque na verdade o rei não abençoaria esse tipo de união. Acontece uma reviravolta, gente, que eu fiquei, olha. É complicado, gente, esse casal sofre demais, mas essa história é maravilhosa, gente, esse livro é maravilhoso. Tem o segundo livro que eu tô louca pra ler, que tem uma capa linda também, ai meu Deus, que capa maravilhosa. Quando eu ler o livro vocês vão verem do que eu estou falando. Agora o segundo livro se chama Um Lorde Escocês, Um Lorde Escocês em Minha Vida, da autora Márcia Pimentel. Outro livro de romance histórico. Esse livro aqui, gente, ele não deixa de ser parecido com um livro que eu comentei com vocês agora. Esse livro conta a história da Elise. A Elise, ela ajuda o pai dela é médico, né? Eles vivem na Inglaterra. E o que acontece? Ela é super dedicada ao que ela faz. Ela adora ajudar o próximo, ela adora cuidar dos doentes. Ela é outra menina que sofre preconceito por conta disso também, igual a personagem do livro anterior. Porque na época que ela vive, que é uma época um pouco mais avançada, mas não deixa de ser no século passado, na época que ela vive, é muito estranho uma dama da sociedade se prestar a um papel de ser médica. Mas enfim, ela não tá nem ligando pra isso. Por conta disso, ela sabe também que vai ser muito difícil ela se casar, né? Que vai ser difícil ela encontrar um homem que aceita ela do jeito que ela é. Então assim, ela já se conscientizou que ela não vai conseguir um casamento mesmo. Eis que entra um rapaz na vida dela, o nome dele é Richard. Olha, eu tô péssimo pra guardar nome. Gente, é tanto livro que eu leio que às vezes eu me confundo um nome com outro, tá? Mas enfim, ela acaba conhecendo um rapaz, acho que o nome dele é Richard, sim. E ela pensa que o Richard vai ser o rapaz que vai casar com ela, porque assim, ele não critica o que ela faz, ele acha muito bonito o que ela faz, ele incentiva muito ela no que ela faz, e ele sempre tá com ela, só que ele não fez o pedido ainda. Então assim, ela só tá esperando ele fazer o pedido de casamento, porque ela acha que ele está apaixonado por ela. Enfim, ela não sabe, na verdade, que ele está com ela, com a amizade, né, que eles têm, por conta de interesse, porque ele está falido, né, ele é uma pessoa, assim, que acabou com toda a fortuna da família dele, e ele precisa de conexões boas, né, e a conexão que ele tem é a Elise e o pai dela. Eis que algo acontece na história. O pai dela é chamado até a Escócia para ajudar o filho de um amigo dele, um antigo amigo de faculdade. Esse rapaz
ele acabou sofrendo um acidente com o cavalo dele e ele acabou perdendo os movimentos da perna. Então, hoje ele vive na cama. Então, o pai da Elise é chamado para ver se tem salvação, se consegue fazer algo por ele para que ele volte a andar. Por conta desse acidente, por conta dele ter perdido a esposa, ele ficou muito amargurado, muito triste. Então, assim, ele meio que se conformou com o destino dele. E ele não acredita que ele vai poder voltar a andar, mas o pai da Elisa acaba falando que ele vai voltar a andar sim, que ele vai conseguir fazer tratamento nele, que o problema dele não é irreversível. O pai dela vai embora. Quando ele está saindo da Escócia, acaba acontecendo uma emboscada e ele é ferido. Quase matam ele, na verdade, né, nessa emboscada. Ele fica esperando o pai dela voltar. Só que ele não sabe que o pai dela, né, sofreu um acidente e você acaba descobrindo que tem pessoas que não querem que esse mocinho volte a andar. E eu até sei quem é, né, quando eu tava lendo o livro até descobri quem era, mas enfim. Quando o pai da Elise chega na Escócia, ela acaba vendo o estado do pai dela, ela fica com muito medo, mas o pai dela fala que assim que ele se recuperar, ele vai voltar pra Escócia, porque ele precisa fazer que esse rapaz volte a andar, porque ele deve isso pro amigo dele. Enfim, a Elise, destemida como ela é, o que ela faz? Ela sai escondida e viaja pra Escócia escondida, porque ela vai cumprir a missão do pai. Então ela viaja pra Escócia, porque ela quer ajudar esse rapaz a voltar a andar. E eis que ela chega na Escócia e ele tem uma grande surpresa, né? Que ao invés do médico que veio antes, vem a filha dele tratar dele. É claro que de primeira ele não aceita, né? Uma porque ela é mulher e outra porque ele se sente mega atraído por ela, né? No início ele pensa que é porque ele tá muito tempo sem mulher, que ele tá muito tempo sozinho, né? Que isso acabou confundindo a cabeça dele. Enfim, gente... A Elisa também acaba sentindo uma grande atração por eles. E assim, é uma luta muito grande, porque ao mesmo tempo que ela quer que ele volte a andar, ela quer cumprir a missão do pai dela, ele é muito complicado, ele é um paciente bem chatinho. É uma relação assim bem conturbada, a menina sofre demais e adorei demais esse livro, gente. Eu adoro livro de romances históricos, quanto mais confusão, melhor. Eu adorei esse livro, é bem interessante. Tem um mistério por trás dessa história também, aí que eu gosto mais, né? Tem muita gente mexendo os pauzinhos ali, muita coisa que aconteceu no passado que tá escondido. Tem uma grande surpresa no final, olha... Um livro bem legal, bem gostosinho de ler. Agora o próximo livro se chama A Esposa Virgem, da autora Stephanie Lima. Esse livro aqui, gente, olha, vocês não estão entendendo. Eu dei muita risada. Enfim, esse livro conta a história do Matheus e da Isabelle. Quem que é o Matheus? O Matheus, ele é filho de um dono de uma grande construtora em São Paulo. Ele é super dedicado ao trabalho dele, ele assumiu os negócios da família, ele tá fazendo os negócios da família prosperar mais ainda, ele gosta muito do que ele faz, só que o Matheus tem uma vida, a vida profissional dele é perfeita, só que a vida particular dele é meio conturbada. Ele vive se metendo em escândalos, ele vive saindo nos jornais por conta dos escândalos, das noitadas dele. E o pai dele fica pé da vida com ele, porque assim, isso acaba manchando um pouco o nome da família deles, né? Acaba manchando a credibilidade, né, dos negócios dele. E o pai dele fica possesso com isso. O pai dele quer que ele entre na linha, que ele tome vergonha e que ele se case. E que, se possível, se case com uma mulher de boa índole, uma mulher, se possível, virgem. Então, o Matheus acaba tendo uma grande missão de encontrar uma noiva. Então, assim, ele acaba correndo quanto tempo, porque até então ele não pensava em se casar. E o que é pior, tem que arrumar uma mulher decente pra se casar. Eis que o destino, eu adoro o destino. Gente, esse livro aqui, olha, vocês não estão entendendo. Ele é cheio de coincidências, que é o tipo de leitura que eu odeio. Mas por ele ser engraçado, gente, eu tirei de letra, porque aqui não tem uma, não tem duas, são várias coincidências. E vamos falar da primeira coincidência. O casal, né, a Isabela... Ai, não falei da Isabela? Vamos falar um pouquinho da Isabela primeiro, antes de falar como eles se conheceram? A Isabela é uma menina, assim, que estudou, ela é formada em administração ou arquitetura, esqueci, me desculpem. Enfim, ela
sofreu muito para se formar, porque ela vem de uma família muito pobre. A mãe que sustenta a família. Então, assim, aos trancos e barrancos ela conseguiu se formar. Só que ela não consegue um emprego. E ela precisa muito de emprego. Ela sai todo dia para entregar currículo, para fazer entrevista. Quase toda semana ela faz uma entrevista. Mas assim, ela nunca consegue um emprego. E ela já tá ficando desesperada, porque a família dela está prestes a ser despejada. Ela precisa arrumar um emprego porque eles precisam sair dali. Então ela tá desesperada. E um dia, saindo numa das entrevistas de emprego, ela tá lá, sabe, triste, amargurada, que mais uma vez ela recebeu um não, né, ela não passou na entrevista, ela tá lá avoada das ideias, né, e ela precisa pegar um ônibus, ela é atropelada. E quem que atropela ela? O Matheus também tava lá e acabou atropelando a moça, né. E de imediato, gente, eles acabam se odiando. Primeiro ela acha que ele é um anjo, que ela morreu e foi pro céu, porque ele é muito lindo, não sei o quê. Aí quando ela descobre que ela não morreu coisa nenhuma, que não foi pro céu coisa nenhuma, que na verdade ela foi atropelada, ela fica muito brava com o Matheus. E ele também fica muito bravo com ela, porque ele fala que ela que pulou na frente do carro dele, e ela fala que ele que atropelou ela, enfim, eles entram numa briga ali, eles se odeiam, né? A partir do momento que eles se conhecem, eles se odeiam, enfim. Cada um vai pro seu canto, cada um vai viver sua vida. Ela volta a Isabela pra vidinha dela, coitada. Lá no bairro pobre que ela mora, tentar um emprego aqui, tentar um emprego ali, parari parará. Até que eles se reencontram. Quando que eles se reencontram? Um dia a Isabelle passa por frente à empresa deles e resolve entrar, né, a empresa da família do Matheus, né, que até então ela não sabia, né? Ela resolve entrar para entregar o currículo. E por sorte dela, nesse dia, estavam fazendo seleção de emprego. Só que ela não sabe que tipo de seleção é essa. Lembra que eu falei pra vocês que o Matheus precisava casar e precisava arrumar uma mulher virgem? Pois bem, ele, advogado dele, chamou algumas mulheres, né, que se encaixam no perfil que ele precisa. Ele acaba fazendo entrevista com essas mulheres para ver quem será a noiva dele. É uma história meio louca, né? Meio inusitada, mas não deixa de ser engraçada, gente. Eu ri demais com esse livro, eu ri demais, porque vocês não estão entendendo como eu ri com esse livro. Enfim, ele tá lá fazendo entrevista com várias mulheres, mas assim, ele não gosta de nenhuma. Ele já tá por aqui de fazer entrevista. Ele não tá aguentando mais, porque ou uma é atirada demais, outra é sonsa demais, enfim, ele não gosta de nenhuma pretendente. E a Isabelle acaba entrando na sala dele. Só que ela pensa, gente, que ela tá entrando ali pra uma entrevista de emprego normal. Quando ela descobre, gente, que ela tá ali, na verdade, pra uma entrevista pra ser noiva do cara que atropelou ela fica pé da vida, ela fica muito brava, ela não quer nem saber. Apesar da proposta dele ser maravilhosa, da proposta dele ser muito boa, que vai conseguir resolver todos os problemas dela, o problema da família dela, ela não quer nem saber. Ela vai embora, ela não aceita, ela não quer isso. Só que o destino, mais uma vez, lembra que eu falei do destino? O destino é muito fofo, né? Ele é muito maravilhoso. Eles acabam se reencontrando num outro momento e ele resolve falar com ela mais uma vez sobre a proposta dele, que ele quer pagar ela para que ela seja noiva dele. Assim, na verdade, vai ser uma noiva de fachada, né? Ele quer que ela fique noiva dele, que eles casem, né? Fiquem por um tempo casado até a poeira baixar, depois eles vão se separar, ele vai deixar para ela um bom dinheiro, enfim. Ela acaba aceitando a proposta dele, não com todos os termos dele, né? Na verdade, ela não quer o dinheiro dele, ela quer emprego. Ela quer trabalhar. Adorei isso. Amei isso, gente. E ela acaba aceitando a proposta dele e acaba virando a noiva dele. Agora, gente, imagina. Uma moça simples, da periferia, noiva de um grande empresário. A menina não tem papas na língua. A menina... Ai, gente. Sem falar que ela não se dá bem com ele. Gente, esse livro é muito engraçado. Eu dei muita risada. Esse livro, assim, é fora do comum. É uma história completamente maluca. É uma história, assim, totalmente cheia de coincidência, mas é uma história muito divertida, gente. Vale muito a pena esse livro, gente. Olha, quer rir, quer uma comédia? Leia esse livro, vocês vão adorar essa personagem. Nossa, vocês vão amar. E no fim, esse livro, gente, é fofíssimo, é maravilhoso, é lindo de morrer. Vocês não estão entendendo. Amei demais esse livro. Agora vamos para o próximo livro, que é o quarto livro. Mês de setembro. Esse livro aqui, eu estava esperando ele, eu estava ansiosa para ler esse livro, mas eu acabei, assim, meio que
tendo uma decepçãozinha com ele por conta do andar da história. O nome desse livro se chama Obcecado, da Isadora Reis. Adoro os livros dessa autora, eu já li outros livros dela, inclusive já vim aqui, falei com vocês, já indiquei, né, esses livros. Gosto muito do estilo dessa autora, mas esse livro aqui, gente, pra mim, parece, gente, é minha humilde opinião, tá? Se você gosta muito desse livro, se você gosta muito dessa autora, me perdoe, mas é minha humilde opinião de verdade. Esse livro pra mim, ele estava arrumando de um jeito, de um nada ele mudou. Isso que eu não gostei, sabe? Ele deu um giro assim de 360 graus na história. Parece que o começo da história não tem nada a ver com o meio e com o fim, sabe? Eu já explico o porquê pra vocês. Esse livro conta a história da Alicia. A Alicia é uma moça comum que trabalha numa loja de brinquedos em Nova York, uma loja assim super chique, que tem brinquedos assim super caros, que ali dentro só entra gente muito cheio da grana mesmo. E eles estão em véspera de Natal, a loja lotada, tá vindo uma grande tempestade na cidade, assim, tá tudo tumultuado, as pessoas estão com pressa, enfim. Nessa noite em especial, as pessoas estão mega mal educadas, sabe? E ela tenta com toda a calma, com toda a paciência do mundo atender esses clientes, porque ela não é boba também, né? Ela não quer perder o emprego dela. Mas ela percebe que nesse meio de pessoas muito ricas, existem pessoas muito arrogantes. E nessa noite, ela acaba atendendo vários clientes arrogantes e ela acaba atendendo uma pessoa, o nome dele é William. Que vai pro caixa dela, passar um brinquedo, e ela acha ele lindo, maravilhoso. Ela nunca viu um homem tão lindo, daquele jeito, tão bem vestido. Assim, ela fica mega encantada, né, por esse cliente. Só que ela também percebe que ele é arrogante, como todos os outros clientes, né? Então foi um encantamento passageiro. Só que quando ela tá indo embora, ela acaba sendo atropelada. E quem que atropela ela? O William, o mesmo rapaz da loja que tratou ela mal. Enfim, como é noite de Natal, a cidade tá um caos por conta de uma tempestade, ele acaba levando ela pra casa dele, ele não leva ela pro hospital. Ele tem um amigo que é médico, que é vizinho dele, ele chama esse amigo pra tratar da perna dela, que ela machucou o joelho. Enfim, ela acaba indo, né, a contragosto, né, ela acaba indo pra casa dele, porque ela sabe que realmente tá tudo, a cidade inteira tá um caos só, um tumulto só, e o problema dela nem foi tão grave assim, ela acaba indo com ele. Ele acaba tratando ela muito mal, ele é muito grosseiro com ela, né? Ele odiou ela ter estragado a noite dele, né? Dela ter entrado na frente do carro dele, enfim. E ela passa a noite lá na casa dele porque não tem como ela sair dali, né? A cidade tá alagada, não tem como ela sair dali. Ela fica ilhada na casa dele, né? E ela percebe, gente, que a presença dela ali não é bem-vinda, que ele não tá gostando dela tá ali, ele evita ela ao máximo, enfim. A história gira em torno de um mistério, né? Você percebe que o mocinho, ele tem um mistério ali. No começo, ele fica evitando ela ao máximo. Depois, com o desenrolar da história, ele começa a criar uma obsessão por ela. Ele não deixa ela embora. Então, ele passa de um moço rico, misterioso, a bandido sequestrador. Isso que pra mim foi bem complicado, sabe? Porque eu tava tendo uma outra linha de raciocínio, eu tava pensando em outra coisa, de repente você descobre que o rapaz é bandido, simplesmente assim. Ele é bandido. Ele trabalha com negócios ilícitos e ele não deixa a menina ir embora, ele simplesmente coloca na cabeça dele que ela vai ficar ali na casa dele o tempo que ele quiser, que ele achar melhor. E ela acaba ficando prisioneira dele. E ela fica semanas na casa dele, sabe? Convivendo ali com ele, não podendo ir embora. Só mandando mensagem pra mãe, falando pouco com a mãe no celular, falando que está bem, mentindo pra mãe, mentindo pra amiga. Enfim, ela fica presa. Ela é sequestrada, gente. E durante, né, esse sequestro, ela acaba se envolvendo com ele acaba se envolvendo com ela. Eles acabam criando uma ligação. Até chega um momento que ele acaba livrando ela, deixa ela ir embora e ela volta pra vida dela normal. Só que quando ela volta pra vida dela normal, pra casa dela, pra família dela, pro namorado dela, porque ela tinha um namorado, ela vê que as coisas já não se encaixam da maneira que se encaixavam antes. Que a vida dela acabou mudando depois que ela conheceu o William. Então,
o livro gira em torno disso. Por que é obcecado? Porque realmente ele fica obcecado por ela. Tanto é que ele deixa ela embora, mas ele faz ela prometer que vai voltar uma vez por semana. Senão ele vai acabar com a família dela, acabar com a vida dos amigos dela, enfim. Ele ameaça a mocinha e o livro gira em torno disso. E eu não gostei disso, gente, de verdade, sabe? Apesar de achar que a química entre o casal foi uma química muito grande, apesar de eu depois você ler sobre a história dele, você vê tudo o que aconteceu na vida dele, o que ele passa hoje, todas as privações que ele tem, por que ele tá nessa vida do crime, sabe? Você até acaba se compadecendo com o personagem. Mas eu não gostei da história, gente, de verdade. Eu achei que ela começou de um jeito e terminou de um outro jeito, sabe? Parece que, não sei, foi um improviso? Não gostei da história de verdade. Pensei que eu ia amar, mas eu não gostei. Não foi o melhor livro que eu li dessa autora, infelizmente. Agora vamos para o próximo livro, que se chama Cicatrizes. Ai, gente, esse livro é muito fofinho, sabe? Tem um mistério nesse livro também. Adoro livro de romance que tem mistério. Pra mim, todos deviam ter mistério. Esse livro conta a história da Evangeline. A Evangeline é uma garota que teve muito problema de saúde, ela teve problema de coração, ela quase morreu, mas enfim, ela conseguiu uma cirurgia, ela foi operada do coração, só que depois dessa cirurgia, ela acabou adquirindo uma dívida muito grande com o hospital, por conta do desespero dela, de não saber como que ela vai arrumar dinheiro, ela acaba decidindo que vai trabalhar como acompanhante de luxo. Tem muitas histórias assim, né? Acho que mês passado eu falei de uma história assim com vocês, né? Enfim, ela vai trabalhar como acompanhante de luxo para ela conseguir pagar essa dívida do hospital. Enfim, a Evangeline, no primeiro dia dela, ela acaba conhecendo um homem. Ele é um empresário que vive no Alasca e está na cidade dela de passagem. Então eles acabam saindo, eles vão jantar. Ela se sente tão à vontade com ele que ela acaba abrindo sobre a história dela, sobre tudo que aconteceu com ela, por que ela tá ali hoje, por que ela decidiu ser acompanhante de luxo. E ele acaba se compadecendo com a história dela, ele acaba não consumando, né, o programa, só ficam no jantar mesmo, e ele faz uma proposta para ela, para que ela vá trabalhar com ele, que ela se mude pro Alasca, e vai trabalhar como babá para cuidar das filhas dele. Ele tem 2 filhas, ele não tem tempo de cuidar das filhas dele e ele acha que é uma boa oportunidade dela ganhar dinheiro. A proposta é muito boa, o dinheiro que ela vai ganhar é muito bom, ela vai conseguir em pouco tempo pagar a dívida do hospital e ela acaba aceitando. Apesar dela sentir assim uma atração muito grande por ele já de primeira, assim, quando ela conheceu, ela resolve aceitar essa proposta, então ela vai pro Alasca para se tornar babá das filhas desse homem. E, assim, é um conflito de interesses, né, gente? Porque, assim, você vê que o interesse é mútuo, tanto dele como dela. Os dois, quando eles se conheceram, eles sentiram uma atração muito grande um pelo outro. Só que ela não pode se envolver com ele porque agora ela é empregada dele, né? Ela trabalha na casa dele, então assim, ela quer manter o emprego dela. E ele fica a todo momento também evitando ela, né? Porque ele é babá das filhas dele, né? Não tem cabimento ele se envolver com a moça. Enfim, a relação deles é em torno disso, gente, desse não poder se envolver. Mas ela se entrega à paixão, gente, ela fica perdidamente apaixonada por ele, mas ele não quer se envolver com ela, porque tem um segredo por trás disso. Depois vocês acabam entendendo por que ele não quer se relacionar com ela. E é uma bomba, gente, quando vocês descobrem. Assim, quando tava quase revelando, eu já sabia o que era, mas é uma bomba, gente. É uma história muito legal. É uma história, assim, cheia de nuances, cheia de segredos, e é uma história bem interessante. Gostei demais desse livro, gostei demais desse casal. É uma história bem legal, bem interessante, que vale muito a pena ler. Agora vamos para o próximo e último livro. Gente, vocês estão preparados? Não, eu acho que vocês não estão preparados. Vocês não estão entendendo o que eu vou falar pra vocês. O próximo livro que eu vou falar pra vocês se chama 1000 Beijos de Garoto, da autora, não sei falar esse nome, Tylee Cole. Sei lá, esse nome complicado aqui. Esse livro aqui, gente, vocês sabem que eu não gosto de drama, né? Eu fujo de um drama igual o diabo foge da cruz, né? Vocês não estão entendendo. Eu odeio um drama. Só que o que acontece? Eu li um outro livro dessa autora, que no próximo vídeo eu vou falar com vocês, que eu amei o livro. O livro é demais. É um livro, assim, que eu gostei demais. Gostei muito do estilo que ela escreve, sabe?
E eu resolvi ler um outro livro dela e vi esse daqui, que foi o primeiro livro que ela lançou no Brasil. Gente, eu não sei se eu me arrependo de ter lido o livro ou se eu acho que foi uma bênção ler esse livro. Eu só posso dizer uma coisa para vocês. Quando eu estava lendo o último capítulo desse livro, mas eu chorei. Gente, eu chorei de soluçar. Eu chorava que eu não conseguia segurar, sabe, o meu choro. E se eu ficar aqui muito falando sobre essa história, sabe, dá uma angústia aqui, vocês não estão entendendo. Esse livro é maravilhoso. Esse livro é lindo demais. Mas assim, se alguém me tivesse contado a história desse livro, eu vou ser bem sincera com vocês, eu não teria lido. Porque eu evito ao máximo ler esse tipo de leitura, sabe? Porque assim, esses livros mexem muito comigo. Eu acho que eu sou um tipo de pessoa assim, muito sensível para leituras. Então, assim, quando eu leio um drama e esse drama é muito difícil, esse drama, assim, é muito sofrido, eu fico dias depressiva. Gente, vocês não estão entendendo. Eu fico mal, sabe? Eu estou me recuperando agora desse livro. E agora eu vou ter que falar dele com vocês. Ai, não sei não, viu? Esse livro, gente, conta uma história linda, uma história maravilhosa. Conta uma história de amor que dura. Ai, é um amor que nasceu para durar a eternidade. Vocês não estão entendendo a profundidade desse livro. Esse livro conta a história da Poppy e do Ronnie. O Ronnie, gente, ele se mudou para Geórgia quando ele tinha 5 anos. Ele veio da Noruega com os pais dele. E ele se mudou para Geórgia por conta do trabalho que o pai dele tinha, né? Ele foi transferido. Quando ele tinha essa idade, ele não queria estar morando ali, ele queria estar na Noruega, que é onde ele nasceu, onde ele tem os amiguinhos dele. Ele não queria falar inglês, ele queria falar só a língua nativa da terra dele, enfim, ele não queria morar ali. Só que no primeiro dia que eles se mudam, ele conhece a vizinha, uma menininha da mesma idade dele, ela tem 5 aninhos. Acho que ele tinha 6, ela tinha 5. E ele conhece essa menininha que é a Pop. A Pop é uma menininha super falante, é uma menininha assim, super aventureira, é aquele tipo de criança que adora uma aventura e ela faz amizade super fácil. Então ela faz amizade com ele já no primeiro momento e ela decreta que eles vão ser os melhores amigos. E é o que acontece, gente. Eles passam a ser melhores amigos. A partir daquele momento que ele conhece a Pop, parece que aquela tristeza dele de estar ali na Geórgia, de ter mudado de país, deixou de existir. Ele viu que ele tinha um porquê de querer ficar na Geórgia, que foi a Pop. A Pop, uma menina totalmente inocente, com aquele lacinho no cabelo, acabou conquistando ele, o coraçãozinho dele de 6 aninhos. E realmente, gente, eles se tornaram melhores amigos. Até que eles completaram 8 anos. E a Pop, gente, ela tinha uma ligação muito grande com a avó. Praticamente, fora o Run, a avó dela era a melhor amiga dela. A avó dela que ajudava ela nas aventuras dela, a avó dela que contava histórias pra ela, história de vikings, histórias de samurai. Ela que alimentava esse lado aventureiro da neta. E quando ela tem 8 anos, o pai dela vai buscar ela na escola porque a avó dela tá morrendo. Praticamente ele leva ela para se despedir da avó. E nos últimos momentos de vida da avó, a avó dá para ela um pote de vidro, que é esse pote que tá aqui na capa, com 1000 corações rosas, eu já tô querendo chorar, e pede para a neta, toda vez que ela beijar um garoto, e esse beijo for um beijo especial, que fizer o coração dela acelerar, que for um beijo muito especial, que ela anote ali o nome desse garoto, que fale onde foi esse momento e como foi. Porque ela quer que a neta dela tenha 1000 beijos de garoto para quando ela ficar velhinha, ela sentar com os netos dela e ler, né, sobre essas aventuras que a neta teve. Eu tô querendo chorar. Enfim, a avó morre e deixa pra ela essa missão dela anotar. Ai, gente, desculpa. Esse livro é muito lindo, vocês não estão entendendo. Então ela dá esse pote pra neta e deixa essa missão pra neta. Aí ela morre, então ela perde alguém muito especial na vida dela, que é a avó. E por conta desse amor que ela tem pela avó dela, ela acaba se comprometendo com essa missão, de cumprir essa missão da avó. Enfim, o primeiro beijo dela
acaba sendo com o Ron. Ela acaba contando pra ela sobre esse pote, né? E como ele gosta muito dela, ele não quer que ela beije nenhum menino, e ele quer que o primeiro beijo dela seja com ele. E é isso que acontece, o primeiro beijo dela com 8 anos de idade. Ela acaba beijando o Ron e acaba anotando esse momento especial na vida dela. E depois ela anota todos os beijos que eles acabam tendo, né? Porque depois desse dia, eles descobriram que na verdade eles se gostavam, que eles não eram só amigos, que na verdade eles se gostavam. Apesar de ter 8 anos de idade, de serem muito novos, né? Eles descobriram que na verdade eles tinham uma conexão muito grande, né? E o tempo vai passando, esse amor vai amadurecendo. O Rani, por ele ser norueguês, né, de ser loiro, ele deixa o cabelo crescer, e ele é um menino muito assediado na escola, mas ele não tem olhos pra ninguém, ele só tem olhos pra Pop. A Pop é o raio de luz da vida dele, né, a Pop é muito especial na vida dele. E ele também é muito especial na vida dela. Gente, eles têm uma conexão linda e maravilhosa. Enfim, o tempo passa, só que quando eles completam 16 anos de idade, que eles são namorados, né? Nessa idade eles já estão namorando. Os pais do Ron são enviados para a Noruega de novo, porque o pai dele é transferido e ele tem que se separar da Pop. Esse dia, gente, pra eles, foi o pior dia da vida deles, porque foi o dia que eles tiveram que se despedir, que ele teve que voltar pro país dele e deixar a Pop, deixar o amor da vida dele pra trás. E ele fica muito triste, ele fica muito revoltado com o pai. De o pai tá fazendo isso com ele, de o pai tá separando ele do amor da vida dele, sabe? Foi uma grande decepção, ele ficou revoltado, a Pop ficou arrasada. E até então, ela já tinha completado 300 e poucos beijos com ele, sabe? E ela tava triste porque ela prometeu que os beijos dela só seriam com ele. E ele ia embora. E assim, ela ficou devastada, ele também ficou devastado. Você que lê o livro, você também fica devastada, enfim. Ele vai embora pra Noruega. E nos primeiros meses eles continuam se falando, mesmo à distância. A mãe dele vai, o pai dele, né, toda a família dele vai, mas prometem pra ele que talvez 2, 3 anos eles voltem, não é definitivo, não é pra sempre. Tanto é que eles nem vendem a casa, né, que eles são vizinhos, né, eles nem vendem a casa, deixam a casa lá. E eles vão e ele fica uns meses conversando com ela, acho que 2 ou 3 meses, e do nada ela deixa de responder as mensagens dele, do nada ela deixa de atender os telefonemas dele. Ele fica desesperado tentando encontrá-la. Ele liga, né, para alguns amigos, ele liga para as pessoas que ele conhece e ele acaba descobrindo que a família da Pop simplesmente se mudou. Eles sumiram da cidade, foram embora. E 2 anos se passam, né? O Ronnie, ele acaba mudando um pouco, né, por conta disso. Ele já não é aquele menino doce, aquele menino passivo, ele acaba ficando revoltado, ele acaba se envolvendo com coisas erradas, ele começa a fumar, sendo que ele prometeu pra Pops, né, que eles jamais fariam isso, né, porque a avó dela morreu por conta de cigarro, né, então eles não queriam isso, enfim. Ele acabou se transformando. E ele volta pra cidade, na mesma época que ela também volta. Depois de 2 anos, ela também voltou pra mesma casa. E depois de alguns dias, ela acaba descobrindo que ele está de volta também. E quando ele volta, gente, ele tá completamente mudado, ele tá completamente diferente, completamente revoltado. Ele quer saber o que aconteceu. Por que a Pop fez isso com ele? Porque ela partiu o coração dele. No momento que ele já tava arrasado de estar longe dela. O que aconteceu, sabe? E quando ela revela por que ela fez isso... Nossa, eu fiquei arrasada, gente, de verdade. Naquele momento, eu queria parar de ler o livro. Eu nem vou falar mais com vocês sobre o decorrer dessa história, porque eu tô com medo de soltar spoiler aqui, mas eu só falo pra vocês, gente. Se você quiser ler esse livro, se prepare. Se prepare porque vem chumbo grosso por aí, sabe? Se você é uma pessoa sensível como eu... Pode ser que você fique muito triste também. Eu fiquei muito triste. Mas se você gosta de um drama, vocês vão adorar esse livro, gente. Gente, é um livro maravilhoso. É um livro muito lindo. Que eu terminei, assim, ele de ler arrasada, gente. Arrasada, 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 arrasada.
eu lia, aí eu começava a chorar. Aí eu não conseguia ler, porque eu não conseguia enxergar nada, sabe? Porque meu olho ficava cheio de lágrimas e ficava tudo embaçado. Aí eu respirava, lavava o rosto, ia beber uma água, descansava, daqui a pouco eu voltava de novo, aí daqui a pouco eu tava chorando. Gente, eu nunca chorei tanto na minha vida. Esse livro é maravilhoso, esse livro é lindo. Apesar de ter trazido pra mim os sentimentos mais conflitantes, os sentimentos mais tristes, os sentimentos mais angustiantes que eu já tive lendo um livro, esse livro é maravilhoso, essa história assim é maravilhosa, daria um ótimo filme, sabe? E até agora eu tô assim amargurada por conta dessa história, sabe? Eu vou parar de falar, tá bom? Vou parar de falar. Só vou dizer uma coisa. Esse livro é maravilhoso. No próximo vídeo, eu venho e falo pra vocês sobre um outro livro que eu li dessa autora, que é um livro bom também. Essa autora aqui, gente, olha, é uma autora muito boa, sabe? Ela sabe muito bem como usar as palavras certas. Ela sabe como atrair o espectador para a história dela, para o mundo dela. As personagens dela são personagens muito boas, né? Eu tô falando isso por conta do outro livro que eu li também. Assim, eu não me decepcionei com esse livro, eu só me decepcionei por causa do drama envolvido nessa história. Enfim, acabou. Parei de falar, tá bom, gente? Eu acho que esse livro foi o melhor livro que eu já li até hoje. Só tenho isso a dizer pra vocês, tá bom? E esses foram os livros que eu li no mês de setembro. Espero muito que vocês tenham gostado dessas leituras. Espero muito que vocês tenham oportunidade de ler um desses livros. Se você leu algum deles, não deixa de comentar aqui com a gente. Não deixa de compartilhar a sua opinião conosco também, tá bom? E é isso aí, gente. Desculpe meu rompante aqui. De eu ter me descontrolado, né? De eu ter quase chorado, né? Desculpa. Mas a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!